Bom dia, segundo ano. Tudo bem com vocês? Vamos aqui dar em continuação a nossa disciplina de Sociologia, trabalhar um pouco nessa aula os conceitos de crime, desvio e controle social. São 3 conceitos que são importantes na nossa disciplina, no nosso estudo, para tentar compreender a sociedade, tentar compreender um pouco essa dinâmica, que envolve tanto a criminalidade, quanto o desvio, quanto a questão do controle social. Com relação ao controle social, nós já estudamos que ao longo da história da humanidade muito foi feito para que pudéssemos ter um controle efetivo da sociedade de acordo com as demandas de cada contexto histórico. Cada contexto histórico faz com que nós tenhamos demandas cada vez mais urgentes a fim de que nós possamos, de certa forma, introjetar na mentalidade uma dinâmica de controle a fim de que se estabeleça a ordem, a fim de que se estabeleça o progresso, a fim de que se estabeleça uma harmonia social em que as partes componentes deste organismo possam de fato existir, possam de fato estar presentes nessa realidade concreta que é a nossa sociedade. A apostila de vocês traz aqui: o controle social pode ser entendido de modo geral como a capacidade que a sociedade tem de se autorregular através de normas, instituições e preceitos sociais. Tal controle se manifesta informalmente no processo de socialização. Neste processo, regras, costumes, crenças e valores são assimilados pelo indivíduo por meio da atuação de instituições. Ou seja, se nós falamos de processo de controle social informal, nós estamos aqui retomando o conceito de socialização. O conceito de socialização primária, aquele que se dá na família, na qual você vai aprender regras, valores e tradições que vão, de certa forma, estabelecer qual é o seu comportamento ou como deveria ser o seu comportamento dentro da sociedade. Quando nós falamos em um controle social mais efetivo, um controle social institucional, aí nós estamos trabalhando todas as instituições sociais legitimamente instituídas e que exercem essa funcionalidade de controlar, digamos assim, os possíveis abruptos e intempéries que a convivência em sociedade pode trazer. E aí é óbvio que nós estamos falando também todas as instâncias que vão, de certa forma, exercer esse controle da subjetividade humana em prol de uma coletividade, em prol do bem-estar social, em prol da harmonia social, da coesão social, em prol, é óbvio, de uma, como vamos poder afirmar, de uma categórica, uma ordem estabelecida na sociedade. Entretanto, quando as instâncias informais do controle social fracassam, ou seja, quando aquele processo de socialização não dá, quando a educação moral falha, cabe às instâncias formais impor-se sobre os indivíduos através da atuação do Estado. Lembrando que o Estado é a instituição que tem o poder legítimo de usar da força e do poder para o controle da sociedade, para o controle social, a fim de que prevaleça a harmonia e a coesão social. Isso se dá por meio de leis, códigos, decretos, instituições, procedimentos de controle e afins. Tudo aqui, todas as instituições que o Estado dispõe para controlar o indivíduo, a fim de que esse indivíduo não se torne uma ameaça para si e para a sociedade, a fim de proteger a vida, a sociedade e a propriedade privada. Interessante nós entendermos ali então. Ao se deparar com pessoas que violam uma regra social ou uma norma jurídica amplamente difundida, em geral a sociedade as enquadra como desviantes ou criminosas. No entanto, temos que fazer uma distinção. Devemos considerar que desvios e crimes não são sinônimos. Não é sinônimo. Desvio é uma coisa, desvio de conduta é uma coisa e crime é outra. O conceito de desvio é muito mais amplo do que o conceito de crime. Um desvio de conduta ele vai além da prática criminosa, se assim podemos dizer.
Enquanto que o conceito de desvio diz respeito às ações individuais ou coletivas que transgridem os padrões de comportamento dominante de uma sociedade, ou seja, um desvio não necessariamente é um crime. O desvio ele é muito mais amplo, ele pode atingir todas as esferas que compõem o ser humano, onde ele desvia-se, toma um outro rumo daquele padrão que deveria ser o esperado, ou daquele comportamento que é dito como normal, que é dito como o comportamento que ele deveria ter. Então ele desvia, ele não tem esse comportamento. E o desvio tange, né, toda essa amplitude de possibilidades. O crime implica tão somente as ações que infringem as normas estabelecidas em lei. Em lei. Ao infringir uma lei, uma normatização legal, ou uma normatização específica e positiva, estamos falando de crime. Quando estamos falando de um desvio de comportamento social, de um desvio de comportamento que tange outros aspectos da realidade humana, mas que desvia-se daquele padrão esperado tradicionalmente, ou aquele padrão que se espera de alguém, aí nós estamos falando de um desvio. O desvio é muito mais amplo do que o crime. O desvio tem uma conotação social muito mais abrangente, enquanto que o crime está de fato ligado às questões jurídicas, institucionalmente falando. Okay? O Becker, sociólogo dos Estados Unidos, ele vai dizer o seguinte: o desvio, ele faz uma interpretação do desvio como um processo de interação social, em que um grupo social é capaz de rotular os demais indivíduos como desviantes. Por esse motivo, Becker é considerado um dos representantes da teoria da rotulação, né? Onde o indivíduo é taxado de desviante por um grupo social taxa, rotula aquele indivíduo ou aquele outro grupo social como sendo desviante, né? Ou seja, como sendo aquele que tomou uma posição diferente daquela esperada, tomou um caminho diferente daquele que deveria ser o padrão, aquilo que se espera de uma determinada grupo, de uma determinada pessoa, um determinado grupo. Por isso, porque sua análise, segundo Becker, visa compreender o modo como as pessoas impõem determinadas definições de moralidade aos outros. Então, de um lado, nós teremos os rotuladores, aqueles que se definem, que se estabelecem como normais, que seguem o padrão normal, e aqueles outsiders, ou seja, aqueles que saem da rota, desviam o seu caminho e fazem aquilo que não é considerado normal, né, do ponto de vista padronizante, né? E aí, claro, que é aquele que será rotulado como anormal ou aquele que desviou-se da normalidade. Então, essa teoria da rotulação definida por Becker vai trabalhar exatamente essa questão dos desvios sociais como sendo algo muito mais dado por um grupo que rotula outros grupos que não seguem determinados tipos de padrões pré-estabelecidos. Então, Becker entende que o comportamento desviante nada mais é do que o comportamento assim rotulado pelas demais pessoas, imposto por outros grupos sociais. Mesmo que as atitudes, ou mesmo que as atividades ou as condutas dos indivíduos estejam de maneira formal dentro da lei, o modo de vida não convencional os qualificaria como desviantes. Então aí você percebe que os desvios são muito mais abrangentes, uma vez que os desvios em si não necessariamente são crimes, mas a partir do momento em que uma atitude, uma atividade, uma conduta se estabelece fora daquilo que é considerado o padrão, grupos acabam rotulando, grupos que se intitulam como normais, acabam rotulando, né, esses outros que praticam atividades que fogem da padronização pré-estabelecida, certo? Então, assim, segundo Becker, dentro da teoria da rotulação, os desvios é uma forma de classificação social, identificando, né, em que um grupo identifica em outros indivíduos atributos, características seletivamente reconhecidas como negativas.
Ok, pessoal? Espero que tenha ficado claro o conceito de crime, o conceito de desvio e o conceito de controle social, bem como, importante, essa teoria da rotulação desenvolvida por Howard Becker, um sociólogo dos Estados Unidos. Valeu? Um abração, nos vemos numa próxima aula.